Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu vos convido a fazermos uma reflexão do capítulo 11, versículo 1 do livro de Hebreus. E logo após, peço que faças uma reflexão aí em sua casa, de todo o capítulo de Hebreus 11. Você perceberá, se ler, que o capítulo trata de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, versículo 1. Mas afinal, o que é fé? A Bíblia nos mostra vários versículos mencionando a palavra fé. Por exemplo, o justo viverá pela fé. Romanos 1,17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10,17. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Livro de Marcos 2,5. Poderia, meus amados irmãos, citar aqui vários versículos bíblicos que falam sobre a fé. A palavra fé transmite, portanto, para nós a ideia de confiar, de crer, de esperança. Fé é depositar os nossos anseios em Deus, independente das circunstâncias. É abraçar, portanto, as promessas de Deus. É confiar em Sua palavra. É a crença de forma incondicional, absoluta, justificada no sacrifício feito por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz do Calvário. Meus amados irmãos, aqueles que crucificaram Jesus não conseguiram crer, mesmo estando diante do maior milagre de todos os tempos. E quando souberam da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, rapidamente trabalharam para escondê-la e se negaram a crer que Ele é realmente o Filho de Deus, simplesmente porque não creram. Ou seja, meus irmãos, porque lhe faltaram fé. Isso significa que a fé salvadora não é fruto da vontade do homem caído em pecados, mas é o resultado da ação do Espírito Santo de Deus em um coração regenerado pelo próprio Deus, por meio do sacrifício de Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, há necessidade de o homem nascer de novo. Se nós observarmos o diálogo entre Jesus de Nazaré e Nicodemos no livro de João, capítulo 3, vemos que Nicodemos faz uma pergunta ao Senhor: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? E Jesus o respondeu dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 5. Meus queridos irmãos, isso significa que o novo nascimento é fruto da riquíssima misericórdia de Deus e de seu incalculável amor. De toda essa obra da salvação, e toda essa obra da salvação é para o louvor de sua glória. É nascer do alto, isto é, ser nascido de Deus, ser gerado de Deus, ser vivificado por Deus, ser de novo gerado pela semente incorruptível por sua palavra,
feito uma nova criatura. De fato, meus irmãos, para nascer de novo é preciso ter fé. Mas também é verdade que a maioria das pessoas dizem crer em Deus. Porém, elas não creem no verdadeiro Deus, conforme revelam as Escrituras Sagradas. E criam para si uma versão de divindade que não corresponde ao Deus vivo, contrariando a sua vontade soberana. Isso acontece por causa de sua própria natureza pecaminosa, estando cegos pelo pecado e mortas espiritualmente. Perceba que no diálogo entre Jesus e Nicodemos, Jesus é claro ao dizer que se o homem não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Isso porque, sem o novo nascimento, o homem não pode ser justificado mediante a sua obra redentora. Ele é o Senhor soberano sobre todos, e é nele que encontramos a plenitude, sabendo que a fé, repito mais uma vez, sabendo que a fé está baseada na palavra de Deus e que ele vela em cumprir a sua própria palavra. Livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12. Meus irmãos, fé. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, construiu uma arca. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu. Pela fé, talvez um dos exemplos mais marcantes da Bíblia, pela fé, Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora de idade. E que mais direi? Fartar-me-á o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e também dos profetas, os quais estes, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Isto é fé, meus irmãos. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. E para encerrarmos, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Fique na gloriosa paz do bom Deus. Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes.